O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda à noite e de dia, e a semente vai germinando, vai crescendo, mesmo quando ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando, porém, é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende seus ramos tão grandes que os pássaros do céu vêm abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo, em que o mundo inteiro celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, uma página viva do Evangelho, nós vamos falar dele para falar da palavra viva de Deus. O que é que levaria um jovem do século XIII, um jovem sadio e bem dotado, a abandonar um futuro brilhante, com regalias e segurança, e apostar sua carreira numa vida de incertezas e abnegação? Seu futuro estava garantido pelo poder e a fortuna da família dos Bulhões. O que é então que levaria esse jovem a trocar pelo anonimato um nome de família famosa e poderosa, e assim desgostar seu pai, que se chamava Martinho de Bulhões, e sua mãe, chamada Maria de Bulhões, e seus irmãos Pedro, Maria e Feliciano. Dom Martinho era cavaleiro do rei Afonso I de Portugal e queria ver seu filho frequentando a corte real. Sua mãe pertencia à nobreza e queria ver seus filhos brilhando nas rodas entre os nobres da Europa. E certamente os demais representantes de sua classe social jamais iriam tolerar que um deles desprezasse riquezas e honrarias que eles tanto prezavam. Quais as razões de um jovem pensar diferente de todos eles? Terá sido apenas o desejo de obedecer aos caminhos ditados pelo próprio coração? Não, neste caso não. Neste caso, nós devemos imaginar uma razão bem maior e mais bonita. Um sonho. O sonho de converter sua vida em uma aventura apaixonante. Ele queria ser grande,
verdadeiramente grande, e a verdadeira grandeza não é negociada, não se compra, não se vende, nenhuma riqueza pode oferecer. No tempo de Santo Antônio, havia somente 2 caminhos de transformar a vida em uma grande aventura. Era o caminho que levava ao poder e à fortuna, e o caminho que levava à guerra e à glória. Na verdade, havia um terceiro caminho, mas este era reservado aos loucos. Aos loucos, aqueles que ousavam pensar em desacordo com as convenções da sociedade. Era o caminho que levava para Deus. Como é possível isso? E o caminho para Deus é um caminho de loucos e não de pessoas normais? Na verdade, sim, meus irmãos, minhas irmãs. Quem busca Deus de maneira comum, de maneira ordinária, para esses o caminho é normal. Esses dão uma parte de sua vida, quase sempre a menor parte, quase sempre a sobra de seu tempo e de suas forças. Mas sempre houve na história homens e mulheres que decidiram procurar Deus de maneira extraordinária, apaixonada, e resolveram dar tudo, sua vida inteira, e não reservar nada para si. Confiaram naquela parábola de Jesus, em que ele diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Quem o encontra não quer mais saber de nada, vende tudo para possuir esse tesouro. Essas pessoas, esses homens e mulheres, serão tidos como loucos, e de fato foram chamados de loucos e de loucas. Loucos porque transgrediram o modo de pensar que era comum. Loucos porque escolheram uma meta que só é possível alcançar, rompendo com a opinião da maioria acomodada. Esse foi o caminho escolhido pelo jovem Fernando, que nasceu em Lisboa, no ano de 1195. Ele mesmo declara em um dos seus escritos: não, Fernando, tu não nasceste para a tranquilidade e o esquecimento. Tu és uma alma selvagem. Tu vieste forjar armas para o combate. E a sua primeira decisão foi renunciar ao mundo. Não renunciar ao mundo para ficar contra o mundo. Pelo contrário, para combater em favor do mundo. Não renunciar ao mundo por desprezo, e sim para amar o mundo como Deus amou. Deus amou tanto o mundo que ele mandou o seu Filho unigênito. Ele queria continuar a obra do Filho de Deus. Mas nem por isso Deus facilitou as coisas para esse seu filho apaixonado, aventureiro, ambicioso. Ele tinha que ser provado. Fernando entrou na comunidade religiosa, a Ordem dos Agostinianos, e aí teve logo a sua primeira decepção. O mosteiro dos agostinianos viviam num contato permanente com a corte real e gozava de regalias e privilégios. Não era isso que ele buscava. Além de se envolverem nas intrigas da política oficial, durou pouquíssimo tempo sua primeira experiência. Foi nesse momento que ele conheceu outro jovem, também apaixonado de Deus, chamado Francisco de Assis. Mudou então de ordem,
deixou os agostinianos e entrou para a comunidade dos franciscanos. Foi nesse momento que ele mudou seu nome de Fernando para Antônio e logo colocou na cabeça uma ideia maluca de morrer como mártir da fé. Com essa intenção, viajou para Marrocos, onde moravam os mais ferrenhos inimigos dos cristãos. Só que Deus não precisava de apóstolos para morrer como mártires. Ele precisava de apóstolos para viver como mártires, dando dia a dia sua vida em favor do Evangelho. Era isso que ele queria também para o seu filho Antônio. A viagem para Marrocos foi um grande fiasco e ele acabou aportando na Sicília, na Itália. Afinal, o que é que Deus queria desse seu filho aventureiro disposto a tudo? Um dia ele vai escrever em um dos seus sermões: para quem ama, nada pode ser difícil. Até ali, tudo fora difícil para ele. Estava então na hora dele suspender seus planos e ficar esperando um sinal da parte de Deus. E esse sinal veio. Veio depois de 2 anos de uma vida oculta, obscura e contemplativa. Veio num dia em que Santo Antônio teve que obedecer a ordem de subir ao púlpito e pregar a homilia de uma festa solene. O pregador oficial faltara. Então eles exploraram. O guardião da casa explorou a humildade de Antônio, de Frei Antônio, e ele obedeceu e subiu ao púlpito e começou a falar. Foi aí que aconteceu a grande surpresa de Deus. Um dos maiores oradores que esse mundo já conheceu a serviço do Evangelho. Um dos seus biógrafos diz que ele possuía o conhecimento que convence, a graça que comove e o fogo que abrasa. Possuía a sabedoria do Evangelho e o poder da fé. Era disso que Deus precisava. Dessa voz e dessa fé para fazer dele um evangelizador. Um evangelizador não só para aquele tempo e para aquele povo, mas para todos os tempos e todos os povos. Hoje, milhões de devotos de Santo Antônio gostariam de escutá-lo, pregando uma homilia do Evangelho. Escutemos então algumas palavras que ele pronunciou na festa de Pentecostes. Aquele que está repleto do Espírito Santo fala em línguas. Falar em línguas, continuou Santo Antônio, outra coisa não é, senão dar testemunho do Evangelho com humildade, paciência e compaixão. Nossa palavra é penetrante quando a vida é quem fala. Quando nós temos essas virtudes, quando os outros virem em nós essas virtudes, então nós estaremos falando uma linguagem que todos entendem, não importa o idioma. Por isso eu vos conjuro, deixai calar vossa boca para que falem as vossas ações. Nossa vida está cheia de belas palavras e vazia de boas obras. Cessem as palavras e falem as obras. Esse era o segredo de Santo Antônio. Ele dizia o que fazia, ele pregava o que praticava. A maneira de Jesus, ele não fazia nenhuma discriminação de pessoas. Pelo contrário, a todos envolvia com o seu ardor apostólico. Mas ele
preferia aqueles a quem ninguém prefere. Ele reservava o melhor de sua atenção para aqueles a quem ninguém dá atenção, os mais fracos, os mais pobres, os deserdados, os desamparados, os marginalizados. Um dia, na cidade de Pádua, ele clamou contra aqueles que exploravam os pobres, dizendo estas palavras: os adoradores do ouro têm 1000 ou têm 100 olhos abertos. Quereis saber para quê? Para estender 100 mãos, a fim de apoderar-se dos bens alheios. Em vão eles olham para vós. Em vão eles olham para vós que estáis defiando de fome, tolhidos de frio, chorando às portas das casas que já foram vossas. Em lugar do coração, eles têm um cofre forte. Suas vestes têm a cor de púrpura, mas quem tingiu suas vestes de vermelho foi o sangue dos pobres. Seu castigo será terrível, porque quem bebe o sangue dos pobres é vassalo do diabo. Palavras de Santo Antônio. E na defesa dos mais fracos, ele nem poupava a sua amada igreja. Um dia, no sermão ao clero, ele disse essas palavras: é pecado dar aos outros o que aos pobres pertence. Os bens da igreja pertencem aos pobres. E também desmascarava a hipocrisia daqueles que reduzem toda a sua caridade a dar esmolas a fim de tranquilizar sua consciência. E lhes disse essas palavras: em muitas mãos que distribuem esmolas, encontra-se o sangue dos pobres. Minhas irmãs e meus irmãos, foi isso que ele fez a vida toda, o tempo todo, sem pausa, sem tréguas, sem férias. Evangelizar, evangelizar. Morreu aos 35 anos. Morreu quando a maioria das pessoas começam a colher os frutos do seu trabalho e de suas ambições. Viveu poucos anos, mas é como se tivesse vivido mais de 800 anos, porque nesse momento nós o sentimos mais vivo do que eu que estou falando e mais vivo do que vocês que estão me ouvindo. Morreu suplicando a Deus que perdoasse, por ele não ter sabido corresponder àquilo que Deus esperava dele. Conta-se que no dia de sua morte, as crianças saíram correndo pela cidade de Pádua e gritando: morreu o santo, morreu o santo. Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, os santos nunca morrem. E como nós estamos precisando hoje novamente dessa voz e dessa fé. Dessa voz e dessa fé comprometidos exclusivamente com a verdade, com a justiça e a fraternidade, e carregados de compaixão, de amor e de fogo interior. Como estamos precisando dessas vozes e dessa fé nesse momento trágico e crítico da história de nosso país, quando os seus dirigentes tentam superar a crise, sacrificando os direitos dos trabalhadores e os programas sociais, e jogando mais uma vez nas costas dos pobres o peso de uma política que faz os ricos sempre mais ricos, à custa dos pobres sempre mais pobres. Por isso nós suplicamos Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pernambuco, Santo Antônio do Brasil, rogai por nós e vinde em auxílio de todos aqueles que querem continuar batalhando sem tréguas pela justiça, pela paz e pela fraternidade. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se
na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.